Já vamos começar com uma técnica aqui de estudo, né? De memorização, de organização, porque como eu falei com vocês, a primeira coisa que vocês precisam fazer é a leitura do edital, conhecer o conteúdo programático, quais são os assuntos que vão cair, tá? E tem assuntos assim que são certeiros, tá? Que certamente vão cair, igual o SUS, princípios do SUS, certamente eles vão cair de um jeito que, nossa, eu conheço os princípios do SUS, mas eu não consigo entender o que é isso aqui. Então, assim, vai cair. Então, a gente precisa cercar de todos os lados, tá? Então, tem certos assuntos que certamente caem. Eu fiz uma análise, tá, das provas antigas da UFRJ. Quem é que procurou o edital antigo da prova? Vocês procuraram? Outra dica de estudo, então, pode anotar aí. Dá uma olhadinha nas provas antigas. Nós temos prova de 2013 e de 2016, tá? Eu dei uma olhadinha como que funciona a prova, como que eles gostam de cobrar, tá? Ah, Angélica, mas vai cobrar a mesma coisa? Certamente não, né? Mas vocês já vão entender como que as questões são. Não são questões longas, tá? São questões mais objetivas, eles são mais centrados, isso é um ponto positivo pra gente, tá? Porque aí a gente não vai se enrolar muito ali no enunciado. E tem também, agora eu preciso dar uma olhadinha, porque para enfermeiro tem questão discursiva, tá? A prova da UFRJ tem questão de escrever. Eu vou depois dar uma olhadinha no de vocês, se vocês observaram se tem questão discursiva também. Não vai ter, né? Então deve ser só para enfermeiro mesmo, tá? Então observem como que é a questão múltipla escolha da UFRJ para vocês verem o que eles pedem, como que eles gostam de pedir essa questão. Tá? Não necessariamente no conhecimento, mas como que eles estão pedindo, a forma que eles estão pedindo, tá? É importante. Então, nesse primeiro momento, eu fiz aqui um apanhado de todos os tópicos que são importantes para gente começar a estudar, tá? A primeira coisa aqui é saúde da mulher, tá? Que nós vamos começar a abordar. E dentro da saúde da mulher, a gente precisa entender quais são as principais constituições, qual é a principal constituição que abrange aí a saúde da mulher. As legislações, quais são as mais importantes? A gente tem legislação atual aí, a gente tem coisa aí do ano passado, né, que a gente conquistou, que a gente conseguiu. Então, mediante isso, a gente precisa conhecer, e eu trouxe elas aqui para a gente poder estudar, comentar sobre elas. Tá? Então, é importante que a gente tenha ideia dessa legislação, de como que elas são cobradas, tá bom? Políticas públicas. Políticas públicas, gente, sempre vai cair. Sempre vai cair aquela perguntinha ali relacionada a essa política. Então, eu trouxe aqui um resumão, um apanhado de como que isso é cobrado, tá bom? E quais são as finalidades? Qual é o objetivo da política pública relacionado à saúde da mulher, tá? Qual é a definição de política pública? Quando eu falo em política pública, o que surge na cabeça de vocês, assim? Políticas públicas relacionadas à saúde da mulher. O que passa na cabeça de vocês? Contem pra mim. Hein? Sobre a assistência. E mediante a quê? Porque quando eu presto uma assistência, né, quando eu presto um cuidado, eu preciso ter ideia do que eu estou cuidando. Eu estou cuidando da mulher. Mas como que eu tenho ideia, né, de que aquele cuidado, ele é importante naquele momento? Por exemplo, uma cidade que tem um alto índice aí de adolescentes grávidas. Como é que eu tenho esse quantitativo? A partir do quê? Pesquisa, epidemiologia, tá? Então, a partir da epidemiologia, a gente consegue identificar o problema. Identificou o problema, políticas públicas, tá? Então, assim, é de cima para baixo, tá? A gente precisa entender ali qual é o problema e lá em cima eles conseguem estruturar todas essas políticas para que a gente tenha a assistência, como a colega falou, tá? As estratégias, perfeito, tá? Outro detalhe também importante, pessoal, podem pegar caderno, podem pegar aí caneta,
porque eu falo muita coisa além do que está na apostila, porque às vezes são assuntos que não vão entrar em saúde da mulher necessariamente, mas é interessante que vocês conheçam, tá? Então podem escrever bastante. Não entendeu? Angélica, pode explicar de novo? Não absorvi, não foi, tá bom? Como as políticas públicas, aqui é interessante que vocês façam esse link. Epidemiologia, políticas públicas, resultado, tá bom? Nós vamos falar também sobre a saúde reprodutiva. Dentro da saúde reprodutiva, a gente tem, inclusive, a legislação do planejamento reprodutivo, tá? Como também nós temos toda aquela parte ali de reprodução, a parte dos métodos contraceptivos também, que a gente precisa conhecê-los, tá? Nós vamos falar do período gestacional, que é importante, que pode cair na prova de vocês. Quando você associa o período gestacional com alguma doença, isso pode cair. Eles gostam muito de associar, por exemplo, gestante e HIV. Quais são as condutas? O que a gente faz mediante a esses casos, tá? Então, como eu até expliquei para a turma anterior, gestante e HIV. Primeiro eu preciso lembrar do que é HIV. O que se trata HIV? Como que é o tratamento do HIV? E depois pensar quais são, né? Qual vai ser o meu manejo, melhor dizendo, referente a essa gestante. Então, primeiro penso na doença, depois eu vou pensar na gestante. Não que na prática seja assim, tá, pessoal? Na prática é tudo ao mesmo tempo. Mas para o nosso raciocínio ali, pensem primeiro na doença, que vai ser mais fácil para vocês, tá bom? Então, a gente vai abordar aqui o período gestacional, né, o pré-natal, como que esse pré-natal ele é feito, ele é realizado, que é realizado na atenção básica, né? Dentro da atenção básica, por exemplo, o que é destinado à mulher, tá? Então, a gente vai aprender tudo isso aqui.